não. A gente vai falar alguma coisa muito próxima daquilo, é uma contribuição de um trabalho que eu fiz, e nós vamos falar de uma matriz de avaliação da arquitetura de pousadas, e eu fiz uma pesquisa numa certa região, e depois eu quero passar um vídeo também. Eu acho que no tempo todo a gente vai ter aí nossos 25 minutos, para depois a gente ter algum debate, algumas perguntas, tá combinado? Tem algumas coisas que são muito simples, que eu vou passar também rapidamente, para lembrar a importância do assunto, a importância de se pensar na arquitetura das pousadas, especialmente aquelas em áreas naturais, em áreas protegidas, em áreas mais frágeis, tá bom? Então, esse pesquisador, o Bushman, já disse lá atrás, entre outras coisas, que muito importante é a condução racional da ocupação territorial pelas facilidades turísticas. Ou seja, precisamos nos preocupar com isso. Eu coloquei esse mapa, peguei há pouco tempo na internet, era uma pesquisa do The Telegraph, de Londres. Quanto mais clara a cor no mapa, menor é a porcentagem de turistas por habitante do país. Isso significa que nós estamos realmente com uma entrada de turistas muito pequena proporcionalmente ao número da população brasileira. Há uns 10 anos, em Itacaré, eu organizei um evento para uma ONG de operadoras turísticas internacionais que com a intenção de desenvolver um turismo sustentável. E todos eles foram unânimes em dizer: por ausência de certificação, nós não trabalhamos no Brasil. Por ausência de normas de segurança ou qualquer tipo de certificação, especialmente certificação em sustentabilidade. Isso há 10 anos. Hoje nós temos uma norma, mas ainda temos muitos problemas para aplicar. É a 15401, não é exatamente dela que nós estamos falando hoje, mas é uma norma que eu conheço muito bem. Meu nome é Frederico Costa Couto, eu sou arquiteto, mestrado em meio ambiente, eu sou consultor e auditor dessa norma. Eu fui gestor de APA, eu fui gestor de uma unidade de conservação na Bahia, eu fiz planos diretores, eu fui gerente executivo de uma ONG chamada Instituto de Ecoturismo da Costa do Cacau, na região de Ilhéus Itacaré. Então eu transitei muito, fui consultor de várias pousadas, Chapada Diamantina, Itacaré, Ilhéus, e eu fui um dos pioneiros da criação dessa norma, que começou com um programa de certificação em turismo sustentável. Eu vou passar rapidamente os princípios que falam lá na norma, porque eu quero fazer o link justamente com a arquitetura das pousadas. Respeitar a legislação vigente, estamos falando sim, também de arquitetura, tem que ter uma aprovação local. Garantir os direitos das populações locais, conservar o ambiente natural, considerar o patrimônio cultural, estamos falando das questões sociais, desenvolvimento social e econômico dos destinos, garantir a qualidade dos produtos, processos e tudo isso dentro da atividade turística, planejamento e gestão responsável. Estamos falando também da área econômica, da sustentabilidade financeira, da longevidade da empresa. O que dizem especialistas sobre turismo em harmonia com o meio ambiente? Vamos passar rapidamente, nós sabemos bastante disso, vamos fixar. Por quê? A minha vontade é fazer o link com a arquitetura das pousadas. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Identificar os problemas ambientais dos equipamentos, das instalações. Isso dos especialistas é que estão dizendo. Minimizar os impactos ambientais da arquitetura. Eles já diziam isso, não sou eu que estou falando. Eu comecei a me preocupar e fiz uma pesquisa com pousadas de uma certa região para justamente trabalhar com isso. Economia no consumo de energia e água. Claro, mas está lá os especialistas falando. Interesse da população local. A arquitetura tem como trabalhar e como influenciar essa questão. Olha lá quem são os vários especialistas. Ok, ter ou não ter pousada dentro de área protegida? O que vocês acham? É bom ter pousada em área protegida?
Nós temos o SNUC que diz: existem áreas protegidas, unidades de conservação, que são de uso sustentável no Brasil. O SNUC é a Lei Nacional de Unidades de Conservação. De uso sustentável são as APAs, as RPPs, por exemplo. E lá, sim, pode ter atividade econômica. Então, nós estamos falando de uma APA, por exemplo. Por que a gente pode... O que dizem os especialistas? Vamos ter pousada dentro da APA? Quais são as vantagens e as desvantagens? Por exemplo, se você tem a pousada dentro da APA, você tem mais controle da movimentação dos visitantes. Por outro lado, as acomodações turísticas, sim, são invasivas. Você tem que construir, você vai ter uma pegada, você vai ter um certo impacto. O visitante passa mais tempo no parque, isso é bom. Ele vai aproveitar mais as atrações do parque ou da unidade de conservação. Por outro lado, há impactos secundários, é pisoteio, é barulho, é iluminação. Muitas vezes, por fazer só um day use, o visitante não ocupa toda, não visita e não vai em áreas subutilizadas do parque. É uma vantagem. Agora, com isso, a tendência é crescer mais a quantidade de meios de hospedagem dentro das unidades de conservação. Também é um problema. Benefícios financeiros, você consegue cobrar Green Tax, a taxa verde dos visitantes. Ele vai ter mais tempo ocupando e usufruindo do parque. Por outro lado, se você mantém o visitante na hospedagem lá na cidade, você vai ter mais benefícios, você vai poder ter compras, ele vai fazer shopping, ele vai comprar na cidade, ele não vai passar o tempo todo como se fosse um all inclusive dentro do parque. Ok, são os especialistas falando. Ok, na Mata Atlântica, num lugar delicado, frágil, é possível você fazer um projeto de instalação compatível com a conservação ambiental e social? Qual a arquitetura pode refletir isso, a arquitetura do meio de hospedagem pode refletir os princípios que eu falei agora há pouco, dessas pousadas dentro de uma área frágil e delicada? Qual é a diferença entre a arquitetura de uma pousada fora de uma APA e da arquitetura de uma pousada dentro de uma APA? Ela é diferente? E nós estamos falando da Mata Atlântica, sul da Bahia, região de Ilhéus, Tacaré. Nós temos ali um mosaico de APAs e uma área sem APA. Então nós vamos comparar justamente isso. Ali tem o mapinha, vamos ver se eu consigo localizar. Aqui esse amarelinho aqui é Ilhéus, temos Itacaré. Esse maior aqui é a APA da Boa Encantada e Rio Almada, que eu vi o gestor um tempo. Aqui Serra Grande, Itacaré. Aqui no meio tem um parque do Conduru, que é um parque estadual. Vamos aproximar um pouquinho. A gente tem aqui as pousadas fora de APA e as pousadas dentro de APA. No nosso universo são 104 pousadas no total, trabalhamos com 51, aplicamos um questionário que escolhemos indicadores ambientais para esse questionário. Energia, conforto ambiental, condições sanitárias, água, biota, fauna e flora e condições socioeconômicas. Cada um desses indicadores tinha subindicadores. Tudo isso no questionário, não precisamos entrar em detalhe. E o questionário ele tinha 4 perguntas para cada subindicador, perguntas com respostas tipo sim, parcialmente, não. Eu apliquei pessoalmente. Então a gente conseguiu 1000 pontos, como máxima pontuação, para todos esses indicadores. Se ele fosse dividir igualmente, dava essa pontuação aqui para cada subindicador. Consultei
3 especialistas e mais a minha experiência e chegamos a uma ponderação. Aumentamos o peso de alguns indicadores, como energia e água, por exemplo, naquela localidade considerou-se que era mais importante, e assim por diante chegamos a uma pontuação para cada indicador e subindicador. Respostas. Resumindo, das pousadas que estão dentro da APA, a média foi 40% dos pontos possíveis. Das que estão fora de APA, 31%. Ou seja, em média, 400 pontos das pousadas, a arquitetura das pousadas dentro de APA, e em média 310 pontos em 1000 das pousadas fora de APA. Vamos analisar rapidamente o que significa isso. Aqui são todas as pousadas, isso se refere à pontuação total. Vê se vocês entendem. A gente tem muita semelhança entre a arquitetura das pousadas dentro e fora de APA. Praticamente a mesma coisa. Um pouco melhor a arquitetura das pousadas dentro da APA. A gente vai ter alguns em que a arquitetura das pousadas dentro das áreas tem destaque positivo, e vamos analisar isso também rapidamente. A energia, você vê algumas pousadas com destaque, mas a maioria não dá bola para as questões energéticas, de economia de energia, de geração alternativa de energia. Nós não temos, em relação a condições socioeconômicas, nós temos uma melhoria, a arquitetura das pousadas dentro da APA tem um destaque positivo, as condições sanitárias, muita semelhança, e assim por diante. Então fizemos essa análise, só para ter uma ideia, de 300 pontos possíveis, 86% foi a pontuação média das arquiteturas dentro de APA para uma questão importante. Estilo e decoração refletem a cultura local. Ou seja, as pousadas dentro da APA tiveram destaque positivo nas questões de estilo e decoração. Eu quero passar rapidamente para vocês entenderem o seguinte. Também não importa muito, a questão são todas as pontuações. Você vê que, isso aqui é importante, energia, eu tinha 200 pontos possíveis, 18% e 17%. As pousadas não estão nem aí com as questões energéticas, já falando. Água também, do total de pontuação, 21% e 14%. Economia de água, racionalização do uso de água. E nós estamos falando de pousadas dentro de unidade de conservação. Ou seja, dentro da APA a gente viu que a arquitetura das pousadas efetivamente é melhor, mas quase insignificante. O destaque positivo foi o conforto ambiental e as condições socioeconômicas. Agora, energia, água, biota, que é a preocupação com fauna e flora, e condições sanitárias, tudo a mesma porcaria. A arquitetura de pousada dentro de APA, fora de APA, não mostrou quase diferença e pontuação muito baixa.
abordagem em relação à água e energia superficial e inadequada. O conforto, que a gente disse que era um destaque positivo, e também a questão sociocultural, na verdade, foi constatado que era por uma ideologia dos empreendedores e muito mais por uma questão mercadológica para atrair clientes do que realmente por uma exigência de estar dentro de uma unidade de conservação. Ou seja, há poucas exigências e há poucos padrões para se construir dentro de unidade de conservação. E não há fiscalização, não há orientação e fica apenas na mão dos empreendedores idealistas com uma consciência que querem fazer algum tipo de diferença. Eu quero passar rapidamente para um vídeo da pousada Lagoa do Caçange, é na Península de Maraú. Eu comecei um trabalho com eles lá, depois foi finalizado por uma grande equipe de consultores para finalizar na certificação da norma 15.401, que já é uma norma BNT-NBR. Aqui é o Flávio.